Uma coisa muito comum é que às vezes as pessoas mais simples, mais humildes, as pessoas que você muitas vezes fala que não tem nem um ensino fundamental completo, que você vê que não tem muitas vezes nem a leitura, essas pessoas carregam uma grande sabedoria, mas é uma sabedoria diferente. Não é uma sabedoria que a escola dá, que a faculdade trouxe, que o mestrado trouxe, que o doutorado trouxe. Não, é uma sabedoria que vem de Deus. E o que fez essas pessoas, muitas vezes, de tão especial para receber tremenda sabedoria? Ao passo que aqueles que se julgam super inteligentes, importantes, porque tem um cargo de destaque numa empresa, numa organização, porque trabalha numa sala com ar-condicionado e muitas vezes recebe muito mais do que a maioria das pessoas, não consegue atingir essa sabedoria. Consegue até atingir inteligência, mas sabedoria, as pessoas mais simples geralmente estão possuindo muito mais do que aquelas que se acham superiores às outras. Quanto a isso, Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. O que Jesus estava querendo dizer aqui, meus irmãos? O mestre falava por parábolas. O mestre dava exemplos simples para que as pessoas que tinham ouvido atencioso, carente para aprender, humilde, coração humilde, ouvido humilde, não soberbo, não ganancioso, não julgador, de conhecedor de tudo e que não precisa mais saber de nada, mas as pessoas que tinham um coração treinável, humilde, que se colocavam diante da presença do mestre para ouvi-lo com atenção e aprender um pouco mais a sua sabedoria, conseguiam exprimir grandes aprendizados através daqueles ensinamentos, daquelas parábolas, daqueles trocadilhos que muitas vezes ele utilizava, contando histórias de terceiros, mas que rendiam grandes aprendizados. E Jesus sabia de uma coisa: ele sabia que aqueles que se julgavam muito entendidos estavam longe de abrir o seu coração para a simplicidade da mensagem que ele tinha para entregar. Só que através dessa mensagem simples é que ele colocava o amor no coração daqueles que estavam dispostos a ouvir a sua palavra. E assim ele faz até hoje, porque tudo passa, mas a sua palavra não passará, a sua palavra é eterna. Então naquele tempo Jesus queria dizer exatamente isso quando ele falou essa frase, de que a sabedoria, ela habita dentro de quem tem um coração humilde, apto para aprender, apto para discernir, querer absorver novas informações, que não se julga sabedor de tudo, conhecedor de tudo, julgador das pessoas, julgador das situações. Quem julgava saber de tudo não queria saber de ouvir absolutamente nenhuma palavra de que Jesus havia a dizer, porque eles viam as vestes do mestre, que não eram lá vestes de luxo, né, o que a gente pode dizer hoje em dia, roupas de grife. Ele via como com quem Jesus andava, e não eram pessoas de grande renome, de grande destaque, mas que eram pessoas simples, do serviço comum, como por exemplo, pescadores. Então esses homens olhavam com um olhar de superioridade para Cristo e tudo o que ele dizia, e também o desdenhando não só a sua presença, como também qualquer palavra que saísse da sua boca. E é exatamente por isso, meus irmãos, que até hoje essa palavra que Jesus disse aqui está muito válida, porque aqueles que se julgam superiores aos outros, aqueles que acham que por ter um carguinho melhor, um salário maior, um destaque, uma posição, seja onde quer que for, um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, seja lá qualquer condição superior, se acham melhores que os outros. Essas pessoas estão muito longe da verdade e ainda muito mais longe da sabedoria. E Deus provê aqueles que têm um coração puro, sincero, humilde, verdadeiro, disposto a aprender. Não é que Deus afasta a sabedoria autêntica dessa que Jesus veio ensinar para aquelas pessoas que se acham superiores às outras por meio de um tipo de punição, que elas não vão ter acesso a isso. Não, simplesmente porque o coração delas não se permite absorver do verdadeiro conhecimento, absorver da verdadeira doutrina, absorver do amor, que é a figura encarnada do Mestre, do Verbo que se fez carne, veio nos ensinar aqui na Terra e continua nos ensinando até hoje. Então tenhamos um coração humilde, um coração ensinável, apto para aprender, apto para discernir, sempre disposto a trocar opiniões já velhas, vencidas, ultrapassadas e começar a compreender as coisas por um outro ângulo, se colocando na pele dos outros, se colocando na situação dos outros. E
É aí que mora a caridade, é aí que mora a benevolência, é aí que mora o verdadeiro amor que o nosso mestre, com tanto carinho, com tanto zelo, sempre teve vontade de nos ensinar, e o desejo dele era que todos nós pudéssemos nos abrir para esse conhecimento. Em uma das muitas passagens, Jesus também vai dizer: quando for orar, não faça como os publicanos, que jejuam e ficam nas praças para que todos vejam que eles estão jejuando, porque já estão há 3 dias sem comer e estão fracos, e querem que todos os vejam fracos, para que todos saibam que estavam jejuando. Ou então que ficam recitando belas e declamadas poesias com palavras repetidas, para que todos digam: nossa, como ora bem, como reza bem este ser. Mas não, Jesus nos orienta o contrário. Ele disse: quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e em segredo reza a teu pai, quem te escuta. E o teu pai que te vê em segredo te recompensará em público. Ele te escuta as tuas aflições em segredos. Ele escuta as tuas necessidades, as tuas chagas, os seus problemas em segredo, porque você teve essa humildade de abrir o teu coração para ele. Mas em público, não em secreto. Publicamente ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai trazer o que você precisa. Eu não estou falando só de bens materiais, não. Eu estou falando de sabedoria, de entendimento, de clarificação mental, espiritual, paz de espírito, um coração humilde, um coração renovado, um coração amoroso em Cristo Jesus, para que você possa ser essa bênção que você já é, e ainda muito melhor, não só para você, para a tua família, como para todo mundo, como para toda a sociedade, porque eu não conheço uma só pessoa que encontrou com Jesus verdadeiramente e não teve o teu coração transformado, não teve a sua vida transformada em razão desse encontro maravilhoso. Então, meus irmãos, vamos nos permitir dar o primeiro passo em direção ao Mestre e permitir que a sua palavra, que o seu amor entre nos nossos corações, fazendo diferente daquele velho hábito de muitos que se julgam superiores aos demais, que se julgam sabedores de tudo porque passaram num concurso, porque tem um título de doutorado, ou porque de repente tem um cargo melhor numa empresa, um carro, uma casa, bens materiais, mas na verdade está tão longe da verdade, porque Deus revela aos pequeninos, aqueles que têm humildade, aqueles que têm capacidade de se colocar com o coração ensinável diante da presença do Senhor, porque a estes chega a sabedoria. Então lembre-se: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Agora veja, Jesus não está dizendo aos sábios e entendidos porque eles são sábios e entendidos. Jesus está dizendo aos sábios e entendidos porque eles, diante dos próprios olhos, eles se enxergam assim. Perante seus próprios olhos, eles se enxergam sábios e entendidos. Jesus nos diz: graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles de coração ensinável. Não são pessoas perfeitas, pessoas santas, mas são pessoas que se arrependem dos seus pecados, se arrependem das suas ações e se inclinam diante de Deus para reconhecerem os seus erros e aprenderem dele, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim disse nosso Mestre Jesus. Então, vamos ficar com a pureza dessa palavra? Vamos ficar com essa riqueza que nós temos em procurar ser humilde, em procurar a simplicidade de ouvir a mensagem do Pai, de procurá-lo em oração com puro e sincero coração, para que a nossa vida seja melhor, para que sejamos melhores orientados e assim também alcancemos melhores resultados. Fique com Deus, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe hoje e sempre.